Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a professora Michelle Rodrigues. Hoje a gente vai falar sobre a dislexia além da escola. Como que a vida de um disléxico, quais vantagens e desvantagens em se ter dislexia. Existem vantagens, sim, que a gente consegue encontrar nessas pessoas com dislexia. Como é que eles se comportam? A gente vai ver como é que é esse mundo do disléxico fora da escola. Primeira coisa, quais as vantagens e as desvantagens da dislexia? O que acontece? As vantagens. Quem é disléxico tem uma criatividade muito mais aflorada do que as outras pessoas, tem um nível de inventividade muito maior do que as outras pessoas. A persistência também é muito maior devido ao estado que a pessoa se encontra, né? Ela possui um transtorno, então ela tem uma persistência muito maior em relação ao desenvolvimento das atividades e ao término das atividades, ela tem uma resiliência muito maior do que as outras pessoas. É sociável, então pessoas com dislexia são sociáveis, são comunicativas, têm bom humor, né? Então essas são as vantagens da dislexia, o que se sobressai de forma positiva em indivíduos com dislexia. Quando a gente fala das desvantagens, a dificuldade são as dificuldades mesmo, aquelas dificuldades que eles encontram em indivíduos que têm dislexia, como por exemplo, as dificuldades na escrita. Então quem é disléxico, além de ter as dificuldades na leitura, também tem dificuldades na escrita. Então quando eu falo de disléxico, eu tenho uma dificuldade na leitura e na escrita, apesar de o foco ser dificuldades na escrita, na leitura, desculpa, tá? E eles são mais distraídos. Eu tenho um processo de distração, um desfocamento aqui das minhas atenções quando eu sou disléxico. Então, por isso que é ideal que quando eu, professor, esteja com disléxico em sala, eu coloque ele próximo a mim, que eu dirija a ele, que possivelmente mantenha contato visual quando possível e deixe a porta fechada da sala de aula, para que ele não se disperse em relação aos acontecimentos que estão surgindo ao redor dele, ok? Quanto ao mercado de trabalho, a adaptação dos disléxicos no mercado de trabalho é um pouco mais dificultosa devido ao problema de leitura. Então, eu tenho problema de leitura, eu tenho problema de compreensão leitora, então a entrada nesse mercado de trabalho, ela pode ser muito custosa. Por quê? Porque eu tenho um processo de desenvolvimento mais em defasagem do que as outras pessoas. Então, eu levo um pouco mais de tempo para ter um aprendizado efetivo do que as demais pessoas. Então, isso pode interferir principalmente na questão de promoção, de a pessoa ser promovida, etc, etc, etc. Isso atrapalha em alguns momentos, mas, por exemplo, quando eu tenho atividades que envolvam a criatividade, eles se saem muito melhores do que as outras pessoas, quando eu tenho processos que envolvem inventividade. Então, eu, quanto gestor, eu, quanto pessoa empregador, eu preciso me ater a essas diferenças para que eu consiga encaixar essas pessoas em perfis de vagas que atendam essas características dessas pessoas. Segundo o The Economist, 40% entre os 300 maiores milionários do ZEUA são disléxicos. Isso é devido à persistência, isso é devido às características de criatividade e inventividade, né? Então, ela tem um processo de empreendedorismo muito maior dentro de si, primeiro porque ela não se encaixa, muitas vezes, em algumas empresas, em algumas coisas que são propostas para elas. Então, elas buscam, devido à sua criatividade e inventividade, buscar algo que vá além disso. Por isso que eu tenho muitos empresários, né, milionários, entre os disléxicos. No Brasil, a gente não tem esse número, mas é um número muito relevante, justamente por isso, né? Aí a gente coloca aqui, eu coloquei a figura da estrelinha do Tom Cruise, porque Tom Cruise é disléxico. Então, ela é uma pessoa muito famosa, é disléxico, o que pra gente pode parecer estranho, porque um ator, ele precisa decorar texto, ele precisa ter foco e atenção, e aí a gente volta para a questão da persistência dessas pessoas. Muito provavelmente as pessoas leem os textos para ele, para que ele consiga absorver esse conteúdo, ou ele utiliza algum leitor de tela para que leia esse texto para ele, e ele vai decorando esse texto. Não sei qual é o processo criativo, qual é o processo de trabalho do Tom Cruise, mas ele é uma pessoa que a gente pode apresentar como disléxico. Ele é disléxico, tá? Qual que é a população relacionada à dislexia aqui no Brasil? No Brasil, a gente tem em torno de 8 a 12% de pessoas com dislexia, tá? Especificamente dislexia. Então, de 8 a 12% da população brasileira é disléxica. E 30 a 40% também tem hiperatividade. Então, além de eu ter uma comorbidade, além de eu ter um transtorno de hiperatividade, eu também tenho dislexia, que é um transtorno de aprendizagem, né? Então, 30 a 40% é um número muito grande. Por isso que a gente fala da questão da desatenção, porque a maior parte das vezes está relacionado com a hiperatividade. Pode ou não estar relacionado, mas a maioria das vezes está. No ZEUA, esse número é de 8 a 15%. Então, 8 a 15% da população já foi diagnosticada com dislexia. Os números dos Estados Unidos, eles são maiores, mas não necessariamente quer dizer que a população é maior. Pode ser que a gente tenha uma outra coisa, um outro fator que interfere aqui, que é a questão da identificação e diagnóstico. Então, no ZEUA, o diagnóstico é mais procurado e eu diagnostico mais pessoas do que no Brasil. Então, a gente pode ter essa diferenciação. Aqui no Brasil, a atenção às dificuldades de aprendizagem, a atenção aos transtornos de distúrbios, começou não faz muito tempo. Não tem muito tempo que a gente tem, por exemplo, a lei para alunos com dificuldade de aprendizagem em TDAH surgiu no ano passado. Né? Então, essas crianças têm direito à escola regular, agora tem direito ao suporte dentro de sala de aula, o que eu não tinha até o ano passado, né? Que só quem tinha direito era quem fazia parte do grupo de necessidades educativas especiais. Então, a gente tem uma diferença aí, pode ser por isso que tem essa diferença de porcentagem, que é quase igual, mas pode ser por esse motivo, tá? A Associação Brasileira de Dislexia, ela fala sobre alguns sinais de alerta que a gente tem que ter em relação às características dos disléxicos. Primeira coisa, eles sempre vão apresentar dificuldades com a linguagem escrita,
tá? Com a linguagem e com a escrita, e com a ortografia. Sempre vai haver. Isso é uma característica de quem tem dislexia. Uma outra coisa, lentidão na aprendizagem da leitura. Como a deficiência é ligada à leitura, eu tenho uma lentidão nessa aprendizagem. O processo de alfabetização das crianças com dislexia é muito mais moroso e muito do que se eu estiver falando de uma pessoa que não tenha dislexia. Isso acontece também com quem tem hiperatividade, porque o foco de atenção é outro, né? Não tem uma atenção ali específica e eu não consigo aprender. Então, tem uma lentidão na aprendizagem também que pode aparecer nos indivíduos com TDAH, tá? Muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes, é possível aparecer dificuldades com a matemática, ou dificuldades com a matemática, ou transtornos de aprendizagem da matemática, que é o caso da descalculia. Isso pode andar junto, tá? Então, muitas vezes pode aparecer essa comorbidade. Dificuldades com a memória de curto prazo e a organização, devido à dispersão, a memória e ao problema de atenção, a memória de curto prazo, ela fica um pouco em defasagem, e a questão da organização também. Os indivíduos são meio desorganizados, eles não, como a criatividade também é muito aflorada, aparece um desenvolvimento aí meio desorganizado, tá? Tem dificuldades para seguir instruções, então se eu falar para ele, vira direita, vira esquerda, ele vai ter uma certa dificuldade para seguir instruções, ou mesmo um manual, se tiver algum manual para poder, ele vai ter essa dificuldade de seguir essas instruções, caminhos e sequências, porque segue a mesma lógica, então problema no raciocínio lógico, no sequenciamento. Então, se eu tiver um caminho, uma sequência para explicar para ele, já fica mais difícil se eu dar por instruções, ele não consegue entender. Também tem uma dificuldade em tarefas complexas, então quanto maior a complexidade, mais o nível de dificuldade. Então aí é legal dividir essas tarefas em subtarefas para que a criança e o adolescente consigam acompanhar. Dificuldade para compreender textos escritos, e aí é por causa do motivo da leitura. Ele pode até decodificar o que está escrito, mas não compreende exatamente o que está ali na leitura, porque ele pula algumas palavras ou porque ele troca letras, enfim. E dificuldade de aprender outro idioma, para ele é muito difícil aprender outro idioma devido às dificuldades da leitura. E coisas que às vezes podem aparecer. Dificuldades com a linguagem falada. Então, pode ser que a dislexia se apresente junto com a dislalia, por exemplo, que é a troca de letras, né? Com a disfonia, enfim, pode ser que ele tenha um problema com a linguagem falada, e com a percepção espacial, que é a localização dentro do espaço. Principalmente se ele tiver um problema com seguir instruções e caminhos e sequências, isso vai afetar a percepção espacial dele, porque ele não vai conseguir se encontrar dentro do local específico. Por fim, essa fonte de dislexia é uma fonte criada por um design disléxico, que tentou passar para a gente como um disléxico enxerga, como que ele entende as letras. Então, nas letras em preto é o que a gente enxerga, e nas letras em vermelho é como ele enxerga, né? Segundo a visão dele. Todo disléxico enxerga assim? Não necessariamente, mas a maioria enxerga dessa forma. Então, vocês percebem que tem um problema realmente na leitura, porque a compreensão das letras, a compreensão visual das letras para eles é completamente diferente da nossa. Se a gente fosse, ainda tem os acentos, né? Que ele não colocou os acentos, mas se a gente fosse enxergar, seria dessa forma. Essa fonte, ela está disponível na internet, vocês conseguem baixar essa fonte, se vocês quiserem utilizar em algum material que vocês forem fazer e tal. Está disponível na internet, estão as referências do material. E é muito importante que a gente entenda o outro lado, como as outras pessoas se sentem. Porque se você pegar um texto descrito com essa fonte, você vai ter uma dificuldade imensa de leitura. É a mesma forma que a pessoa se sente, né? Ela vai ler aquilo ali, ela vai falar assim, nossa, eu não consigo ler. Mas por que eu não consigo ler? Porque essa fonte pode ajudar a gente a entender como que esse processo funciona de dislexia, como que esse disléxico se entende no mundo e como ele se apresenta para o mundo. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a professora Michele Rodrigues. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a desortografia e a intervenção psicopedagógica. O que seria a desortografia? A desortografia é um transtorno de aprendizagem relacionado à escrita. Então, a pessoa passa por dificuldades de escrita, troca de letras, etc. Né? O que pode ocorrer tanto na desortografia, quanto na dislexia, quanto na descalculia, o que a gente chama de ciclo do fracasso escolar. Esse ciclo do fracasso escolar, a gente está apresentando aqui para transtornos, mas ele pode ocorrer em qualquer tempo, com qualquer aluno, tá? Primeiramente, quando a gente fala de ciclo, ele começa sempre num déficit estratégico, que pode ser das estratégias do professor, ou pode ser um déficit emocional do aluno, ou um problema relacionado à aprendizagem. Então, eu tenho o surgimento ali do problema, e aí, a partir desse problema, que desencadeia esse ciclo, né? Qual o próximo passo, então, desse ciclo? São as falhas nas habilidades básicas. Quando eu tenho esse déficit, eu gero uma falha, então, nessas habilidades básicas da criança ou do adolescente. Partindo daí, eu gero dificuldades, que pode ser na escrita, na leitura, na audição, na falha. Então, aquele processo que eu tive lá no começo, aquele déficit que eu tive aqui, ele me gerou falhas de habilidades básicas, tipo atenção, por exemplo, que me gerou uma dificuldade, leitura, escrita, na audição, na fala. Então, vocês podem ver que é tudo um processo. Então, eu começo lá e aí vai gerando tudo um processo. Qual o próximo passo? É a baixa autoestima. Quando a criança ou a pessoa, ela tem um problema, alguma coisa decorrente ali do processo de aprendizagem, ou algum transtorno que seja genético, eu tenho uma baixa autoestima. Se eu nunca tive problema de dificuldade, nenhum problema de aprendizagem antes visto, e aí, por algum motivo, eu tenho um déficit emocional, isso gera para mim um problema um transtorno de uma dificuldade de aprendizagem com esse déficit emocional. Isso vai me gerar uma baixa autoestima. Por quê? Porque eu não vou conseguir fazer coisas que antes eu conseguia. Automaticamente, quando eu tenho a baixa autoestima, a minha motivação reduz. Quando eu diminuo essa motivação, eu diminuo o meu processo de aprendizagem.
Quando a gente fala de aprendizagem significativa, a gente tem que ter uma motivação para aquela aprendizagem. Se eu tenho um problema ao longo desse processo, desse ciclo aqui, eu acabo caindo no fracasso escolar, porque o déficit faz a falha na aprendizagem, que faz a dificuldade, né, de aprendizagem, que gera uma baixa autoestima, que gera uma motivação reduzida. Essa motivação reduzida gera um déficit e assim sucessivamente. Então, isso se torna um ciclo. A gente precisa quebrar esse ciclo no momento que a gente se atenta a dificuldade de aprendizagem daquele aluno. Então, no momento que eu falo assim, poxa, tá tendo algum problema ali, aquele aluno tá com dificuldade de X, de fazer algum problema determinado na leitura. Eu ajudo esse aluno para que esse ciclo se quebre e eu não tenha um fracasso escolar. Por isso que esse ciclo está aparecendo aqui. Ele serve para qualquer situação, mas nas situações onde eu tenho transtorno de aprendizagem, ele se intensifica. E aí que eu preciso entender, quanto professor, onde eu posso intervir para que esse ciclo não seja completo, para que eu estanque esse ciclo em algum momento, tá? Quais as estratégias que eu posso utilizar, então, para evitar esse fracasso escolar? Primeiro, incentivar a percepção e a memória visual. Quando eu estou falando de desortografia, eu preciso incentivar e motivar essas duas funções, a percepção e a memória visual, para que esse aluno consiga se desenvolver. Por que memória visual? Porque quando eu falo, por exemplo, de leitura escrita, eu tenho que ter uma memória visual relacionada às letras. Então, essa percepção também relacionada ao que eu escuto, ao que eu falo, com as letras que eu estou escrevendo, também é muito importante. E quando eu tenho desortografia, eu tenho uma defasagem nessas duas funções. Outra coisa, elogiar as produções do estudante. Sempre que o estudante fizer uma produção, a gente deve elogiar o estudante. Por quê? Porque a gente reforça o esforço que ele está fazendo para desenvolver aquela produção. Porque quem tem desortografia tem um processo de escrita muito complicado. A pessoa demanda muito tempo e esforço para conseguir escrever um texto. E a gente precisa enaltecer essas conquistas do aluno, para que ele continue se desenvolvendo. Outra coisa que a gente pode fazer é observar as trocas mais frequentes apresentadas. Então, se geralmente ele troca o F pelo V, por causa do sol, ou se ele troca o P pelo Q, por causa do espelhamento, ou B pelo D. Quais são as principais trocas que ele faz? Ou ele troca a ordem das frases, ele põe o substantivo no lugar incorreto. Quais as trocas frequentes que você percebe nesse seu aluno durante a escrita? A partir dessas trocas frequentes é onde você vai dar foco na sua intervenção. Então, ele troca o B pelo quê? Então, você vai dando palavras e fazendo ditado de palavras que tenham essas letras para que ele entenda a diferença, ou exercícios que você fale essas letras para que ele entenda fonologicamente, onde está a diferença, quais os fonemas, qual a diferença de um fonema para o outro. A gente precisa ensinar isso, ensinado na alfabetização, mas quando eu tenho desortografia, isso se perde, né? O aluno se perde nesse processo. O trabalho lúdico, ele é fundamental. Eu preciso incentivar a questão da brincadeira, do lúdico, do jogo, da música nas minhas aulas, utilizar materiais diversos para que ele consiga entender a função das palavras e como que elas são postas, principalmente a questão da música, para ele ouvir como é que são ditas as palavras e com essa repetição que ele vai fazendo ao cantar, ele vai entendendo como é que ele tem que escrever. Então faca, como é que eu vou escrever faca? É diferente de escrever vaca. Então, com esse processo, ele vai entendendo a escrita. Quando eu falo de desortografia, eu também preciso de um acompanhamento da fono, por questão dessas questões do fonema e da fala, tá? Outra estratégia, estabelecer relações do conteúdo novo com os anteriores. Então isso aqui que você está vendo está relacionado com isso, isso e isso. E esse tipo de estratégia a gente tem que fazer para qualquer tipo de aluno, tá? Não somente quem tem desortografia, mas para todos os alunos, porque isso ajuda eles criarem uma conexão entre o que eles estão vendo agora com coisas que eles já viram anteriormente. Então isso facilita o processo de aprendizado desse aluno, tá? Outra coisa, despertar a curiosidade e o interesse. Serve mais uma vez, serve para qualquer um, mas eu preciso motivar e despertar o interesse desse aluno, principalmente quando eu me relaciono à questão das letras, né? Então, da escrita, para que ele se sinta motivado, curioso, e que ele possa participar desse processo e que essa motivação dele aumente, para a gente almejar lá a aprendizagem significativa, né? Aumentar o vínculo também com esse aluno também vai ajudar essa parte da aprendizagem significativa. E aí eu trouxe algumas atividades que vocês possam fazer aqui com os alunos para melhorar a percepção e a memória visual, principalmente. Então, por exemplo, aqui, circule a palavra correspondente ao modelo. Se vocês olharem aqui, para a gente está claro que são palavras diferentes, e aí precisa circular a palavra amor. Então, tem lá Roma, amor, amora, o mar, amor, amora e mora. Para quem possui desortografia, isso é uma atividade muito difícil, porque alguns tipos de desortografia troca as letras de locais, então pode ser que para ele amor e Roma seja a mesma coisa. Então, essa atividade é justamente para ele ter essa percepção visual, onde estão colocadas as letras. Então, por exemplo, a letra A está em primeiro. Né? Então, quais das palavras eu tenho a letra A em primeiro? Então, tem lá, amor, amor. E ele vai circular. Então, ele vai saber, vai ter essa percepção visual em relação à palavra, ao tamanho da palavra também, por exemplo. A palavra amora tem uma letra a mais. Aí ele vai falar assim, opa, não é do mesmo tamanho. Então, por que não é do mesmo tamanho? Então, não pode ser que seja amor, não são iguais. Então, essas percepções o aluno precisa ter para ele conseguir encontrar a palavra. E também a memória, porque aí ele tem que lembrar. Qual que é a palavra que está lá no começo? Amor. Aí eu vou para Roma, eu tenho que achar o quê? Amor. Aí eu vou para amor, eu tenho que achar o quê? Amor. Aí ele circula. Aí ele vai para Mora. Mas o que eu tenho que achar mesmo? Ele volta lá, amor. Então, essa atividade ela serve tanto para essa percepção visual, para ele entender o tamanho da palavra, se as letras são semelhantes ou não, e serve também para a memória, porque ele tem que retomar sempre a palavra do começo para ele encontrar essa mesma palavra na mesma linha, nas linhas que eu tenho ali a seguir. A mesma coisa é para esse outro tipo de atividade aqui. Só que nesse caso, nessa atividade, ele precisa circular, e além de ele circular as letras, ele precisa das cores. Então, não sei qual é a estratégia que ele vai utilizar, mas, por exemplo, primeiro ele vai utilizar circular, né, pintar todas as letras A, que são azul, para não ficar trocando de caneta ou lápis, né? Então, aí ele faz todos os As, circula todos os As, ou pinta todos os As de azul, depois todos os Bs de vermelho, e todos os Cs de verde. Então, eu também, nessa atividade, eu vou trabalhar a percepção visual e a memória. Estou trabalhando duas coisas ao mesmo tempo aqui nessa atividade para esse aluno também. Ele vai trabalhar, porque ele tem sempre que lembrar a memória, por quê? Que o A é azul.
né? E aí, a percepção visual, porque ele tem que diferenciar o que é A de B e de C. Então, a gente trabalha as duas funções aqui ao mesmo tempo. E eu também posso fazer uma avaliação coletiva de processos. Então, por exemplo, se a criança tem um problema na escrita sequencial do alfabeto, eu verifico a capacidade da escrita da codificação das letras. Então, se ele escreve corretamente, né? Se ele está escrevendo corretamente essa sequência do alfabeto, tá. Então, ele está conseguindo decodificar as letras, ele consegue entender quais são as letras, se ele consegue fazer a escrita do alfabeto. Então, beleza. Eu também vou verificar se essa criança consegue, eu sempre falo criança, mas pode ser adulto, tá, gente? Se essa criança consegue copiar formas e figuras. Quando eu faço isso, eu vou verificar o quê? A coordenação motora e a capacidade de armazenamento e reprodução. Quando eu falo de desortografia, e eu estou falando de problemas de escrita, pode ser também que venha acompanhado de um problema de coordenação motora. Então, por isso que eu tenho que fazer essa verificação, se essa coordenação motora está prejudicada ou não, tá? Ou se é só um problema cognitivo que ele faz a troca dessas letras. Então, tem que verificar essas duas coisas. Quando eu falo de coordenação motora, aí eu entro no processo de disgrafia. A disgrafia é um problema na coordenação motora que a gente chama de letra feia. Aí eu tenho a disgrafia, mas ela pode aparecer junto com a desortografia, tá? Cálculo matemático, quando eu passo uma atividade de cálculo matemático, o que acontece? Eu consigo verificar a capacidade na resolução de equações matemáticas. Ele entende aqueles símbolos matemáticos? É isso que eu preciso aferir. O ditado, eu vou verificar a codificação de palavras com alta frequência e de pseudopalavras, assim como acesso ao léxico e à rota fonológica. Então, como que esse aluno se comporta? Quando eu dou uma repetição de números em ordem aleatória, eu vou verificar o desempenho da memória imediata com a ordem direta. Então, se eu peço para ele repetir, ele vai conseguir utilizar essa memória de curto prazo? Como é que ele utiliza essa memória de curto prazo? Como é que esse aluno está? Então, essas são as verificações que eu faço de acordo com o tipo de atividade que eu passo para esse aluno. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os problemas que afetam a aprendizagem. A gente vai conhecer alguns, que não necessariamente são transtornos específicos de aprendizagem. Então, tem diversos outros tipos de transtornos ou distúrbios e dificuldades ou síndromes que podem afetar o processo de aprendizagem, ok? Então, vamos ver lá. Disfunção cerebral. Alguns tipos de disfunção cerebral, elas afetam diretamente a aprendizagem. Primeiro tipo, da fala. Disfunção cerebral, por exemplo, o transtorno específico de aprendizagem, ele é um transtorno neurológico. Eu tenho de neuroaprendizagem, desculpa. Eu tenho um transtorno que ele é no cérebro, ele acontece nos processos relacionados à aprendizagem. Quando tem uma disfunção cerebral, então, da fala, eu também tenho problemas de aprendizagem. Quais são essas disfunções que existem, né? Então, eu tenho a disnomia, a dislalia, que a gente já comentou, que é a questão da troca de letras. Cebolinha tem dislalia, ele troca o R pelo L. Eu tenho a dislogia, eu tenho a disartria, a disfonia, que tá ligado à parte de fala, e eu tenho algum tipo de deficiência, que pode ser intelectual, por exemplo, né? Geralmente é a intelectual que vai interferir mais. A motora também interfere? Interfere, principalmente no processo de escrita, tá? E aí eu tenho as disfunções relacionadas à escrita ou à leitura, tá? Que estão ali juntos, que é a dislexia, né? Que é o processo de leitura, então ela está relacionada à escrita, ela faz parte da disfunção cerebral da escrita, mas ela é relacionada à leitura, porque eu vou ler, né? Então eu tenho a dislexia, a disgrafia, que é a letra feia, que a criança tem um problema na coordenação e ela escreve de forma feia, que afeta a escrita, e a desortografia, que é a questão da escrita em si, que a criança pode trocar letras, enfim. E a gente também tem a do número, que está relacionado diretamente à descalculia, né? Então, todas as disfunções relacionadas a número, simbologia, linguagem, matemática, é descalculia. Está dentro da descalculia, né? A gente tem diversos tipos de descalculia. Quando a gente fala de problema perceptivo em relação ao processamento, pode ser um processamento auditivo, então eu posso ter interferência no processamento auditivo que me causa dificuldades de aprendizagem, como dificuldade de discriminação de sons, então eu não consigo entender o som diretamente, e quando eu vou escrever, eu escrevo de forma incorreta, porque eu não entendo esse fonema. A síntese, porque eu sintetizo algumas coisas e eu tenho problema de processo de síntese. Eu tenho também dificuldades com memória a curto prazo. Se eu tenho uma disfunção do processo auditivo, pode afetar e afeta a minha memória de curto prazo. Ou do processamento visual, que aí eu tenho em relação à discriminação também, que a gente já falou, a figura fundo, ao complemento, a constância da forma e a posição em relação espacial. Então, tudo aquilo que tem a ver com esse processamento visual da criança também pode afetar. Alguns aparecem mais de um tipo, tá, gente? Isso é normal. Quando a gente fala de problemas psicomotores, a gente tem problemas relacionados à postura, a gente tem problemas relacionados à lateralidade, a gente tem problemas relacionados à imagem corporal. Todos esses problemas podem desenvolver dificuldades de aprendizagem. Se eu pegar a disgrafia que eu falei para vocês, elas também podem entrar aqui como problema psicomotor, porque eu preciso averiguar se esse problema é na coordenação motora da criança, na fina ou na grossa. Por isso que ela tem dificuldade com a letra, por exemplo, né? E a do movimento? A do movimento eu tenho problemas da apraxia global, que está relacionado à coordenação motora. A coordenação motora global é a ampla, né, que são esses movimentos que a gente faz amplos, e a fina são aqueles que a gente faz de tamanho menor, né? Então, pinça, escrita, essa é a fina. A visomotricidade e a destralidade, ok? A gente também tem outros tipos de transtornos que pode se aparecer como uma afecção biológica. São aqueles que são relacionados com o sistema nervoso central, né? Então, eu posso ter uma lesão cerebral, que pode me causar uma dificuldade de aprendizagem, eu posso ter epilepsia, ou posso ter paralisia cerebral, que me causa uma dificuldade de aprendizagem mais ainda, dependendo do nível. A lesão cerebral, ela pode ser uma coisa que já nasceu comigo, né? Então, eu posso ter nascido com algum tipo de lesão cerebral, como eu posso também adquirir essa lesão cerebral por algum acidente, por exemplo. Então, quando a gente fala de questões de
de transtornos específicos de aprendizagem, esses transtornos já nascem com o indivíduo. Eles já nascem com esses transtornos específicos de aprendizagem, descalculia, desortografia e dislexia. Quando eu tenho um transtorno que chama acalculia, ela não é a descalculia, a acalculia, eu posso perder algumas funções matemáticas. Então, eu posso deixar de reconhecer determinados números, por exemplo. E isso é causado por lesão cerebral. Então, se eu sofro algum tipo de lesão cerebral muito séria em determinadas áreas do cérebro, aí vai depender de onde eu lesiono, e dependendo de onde eu lesiono, é a habilidade que eu perco, ou momentaneamente, ou para sempre, né? Então, eu tenho casos de acalculia que a pessoa deixa de entender os significados dos números. E aí eu preciso de um processo chamado de reabilitação. Eu preciso reabilitar essa pessoa para que outras partes do cérebro deem conta de atender habilidades específicas que foram perdidas. Pode ser que essas habilidades sejam passíveis de ser reabilitadas, e pode ser que essas habilidades não sejam passíveis de ser reabilitadas e que elas nunca mais voltem ao normal. Mas, devido à plasticidade do cérebro, a maioria das lesões cerebrais, elas são reversíveis, né? Então, tem umas lesões cerebrais que são reversíveis, tem outras que não vão ser, não tem como. Tem um filme que chama Escafandro e a Borboleta, que o protagonista, ele passa no processo de um transtorno, uma deficiência que ele tem, e que ele perde as funções motoras do corpo, todas as funções motoras. Ele é como se ele é uma síndrome de Lockton, se não me engano o nome. Ele fica preso dentro do próprio corpo. O cognitivo continua funcionando. E é uma síndrome muito, muito interessante, porque o cognitivo continua funcionando da mesma forma, mas os processos motores deixam de funcionar. Então, é como se ele ficasse paralisado. Ele entende tudo o que está acontecendo ao redor, porque eu não tenho problemas cognitivos, mas eu tenho problemas motores. Então, nesse caso, ele passa por um processo de reaprendizagem, por exemplo, e essa reaprendizagem que ele passou, ele consegue escrever um livro. Por quê? Porque como ele não consegue mais falar, ele começa a falar pelos olhos. Então, a pessoa que está cuidando da reabilitação dele, ela cria um processo pelo qual ele vai falando as letras através do piscar, ou sim ou não através do piscar. E aí, com isso, ele consegue escrever uma biografia com a ajuda da cuidadora. Então, ele reaprendeu, ele teve um processo de reaprendizagem devido a um transtorno, né, uma síndrome que ele teve. E aí, o que acontece? O cognitivo dele estava ok, né? É diferentemente de quando eu tenho uma lesão cerebral, que meu cognitivo, ele sofre algum dano. Então, meu cérebro vai sofrer algum dano e eu vou ter que reaprender utilizando outra função do cérebro semelhante ou não àquela ali, né? Que a gente chama de plasticidade. Uma outra coisa também que pode acontecer é que essa afecção biológica, ela seja do sistema sensorial, ou auditivo ou visual. Quando eu tenho problemas auditivo e visual, isso interfere diretamente no meu processo de aprendizagem, ou seja, de leitura escrita ou outros processos de aprendizagem. Por quê? Porque eu tenho que me adequar ao transtorno que eu tenho, para que eu tenha uma aprendizagem diferenciada. Então, se eu não escuto, como é que eu vou fazer para entender os fonemas, por exemplo, para entender como é que se escreve, porque tudo depende do fonema, como eu estou escrevendo, o processo de alfabetização depende disso. Então, como é que eu vou fazer para ser alfabetizado quando eu tenho um problema no sistema sensorial auditivo, né? Como que eu faço para ser alfabetizado, para entender como é que funcionam as palavras, quando eu tenho um problema sensorial visual? Então, esses são tipos de transtornos, síndromes, que interferem diretamente no aprendizado, mas que não necessariamente são relacionados ao aprendizado. Foi o que eu falei para vocês anteriormente. Por fim, eu tenho os problemas que estão relacionados diretamente ao comportamento, né? Então, os problemas de comportamento. E eu tenho a hiperatividade, a imaturidade emocional, a distraibilidade, palavra difícil, né? Que é o problema de distração. Eu tenho a impulsividade, a hostilidade, a dependência, né? Eu dependo muito de outra pessoa para fazer as coisas. Então, isso interfere no meu aprendizado, porque se não tiver ninguém do meu lado, eu não consigo aprender. E aí eu tenho uma defasagem, porque dependendo da situação, eu não vou ter alguém ao meu lado para que me ensine. A hiperatividade é porque eu não consigo prestar atenção e focar naquilo que está me sendo ensinado. Então, aí deriva o processo de aprendizagem. Em muitos locais, muitas pessoas confundem o TDAH com transtorno específico de aprendizagem. O TDAH não é um transtorno específico de aprendizagem. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas ele não é de aprendizagem. Mas, porém, contudo, todavia, causa problema ou dificuldade de aprendizagem, ok? Mas ele não é um transtorno específico de aprendizagem. Transtorno específico de aprendizagem, a gente só tem 3: dislexia, desortografia e descalculia, tá? Então, a gente tem que lembrar isso. Nem a disgrafia é um transtorno específico de aprendizagem, ela está relacionada à parte motora. Então, em alguns locais tem esses equívocos, então fiquem atentos. Se vocês pegarem lá o manual de transtornos mentais, vocês vão ver que tem lá transtornos específicos de aprendizagem. Aí tem os 3, ok? São coisas diferentes. E aí, a neurose, por fim, a neurose e a psicose, que são transtornos mentais, né? Tá falando do comportamento, mas são mentais aqui, que eles também interferem no processo de aprendizagem. Porque quando eu tenho neurose, eu estou focada em alguma coisa específica, e a psicose também, eu tenho uma mania de perseguição. Então, essas outras percepções que eu tenho, elas acabam interferindo direto na minha aprendizagem, porque eu não consigo focar naquilo que eu preciso. Porque eu estou com a cabeça em outro local, ou com a cabeça nas minhas neuroses, né? E eu não consigo focar naquilo que eu preciso, tá? Então, todos esses transtornos aqui, lembrando, transtornos, síndromes, eles podem interferir na aprendizagem, mas só 3 são específicos de aprendizagem, que é relacionado com o processo de aprendizagem: descalculia, dislexia e desortografia. Era isso que eu tinha para falar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Obrigada. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a professora Michele Rodrigues. Nessa aula, a gente vai falar, então, da teoria em prática. Então, eu vou apresentar uma situação-problema para que a gente consiga resolver essa situação-problema. Vamos lá.
A gente vai falar um pouco sobre dislexia, então a dislexia ela provoca, né, problemas na leitura. O ideal, então, é que o professor possa desenvolvê-la durante as aulas. Então, para eu conseguir intervir na dislexia, eu preciso desenvolver a leitura durante as minhas aulas. Para não gerar alta frustração, utilize textos curtos ou de maneira seriada. Então, não adianta eu querer apresentar um poema de Camões para um aluno disléxico de uma vez só. Eu preciso separar esse poema em partes, pode ser por estrofes, para que esse aluno consiga compreender e assimilar aquilo que está sendo apresentado para ele. De preferência que você leia essas partes para ele, para que ele consiga entender e fazer esse processamento. Qualquer livro para didática infantil pode servir para atividade, né? Essa atividade em questão. Então, você pode utilizar um livro, algum texto de jornal, você pode fazer o seguinte, você lê um pedaço do texto de jornal, depois vocês fazem um debate em sala de aula sobre aquele pedaço, depois você vai lendo outro, e assim sucessivamente. Então, você faz um corte daqui, um recorte daquela entrevista, para que vocês possam fazer a discussão em sala, para que os alunos possam exercitar o pensamento crítico deles, então é muito, muito bom, não só para o aluno que tem dislexia, mas para qualquer outro aluno, e tudo dependerá do tema que está sendo trabalhado em sala. Então, eu preciso pegar um material que esteja de acordo com aquele conteúdo que eu estou trabalhando dentro de sala de aula, para que isso faça sentido, tá? Escolha um livro que os alunos possam ler e você deve observar a leitura. Então, quando o aluno pegar esse livro, que ele consiga ler, que seja seriado, você vai observar como é que ele lê esse livro. Você pede para ele ler, pode ser em voz baixa, tá, gente? Não precisa você pedir nem expor um disléxico para ler em voz alta, que ele não vai conseguir, ele vai ficar nervoso, tá? Então, pede para ele ler um pequeno trecho em voz baixa e depois verifique se ele compreendeu aquele trecho que ele lê. Então, para verificar a compreensão, por exemplo, faça perguntas como: o que você faria nessa situação? Tá, então aconteceu lá que o Chapeuzinho Vermelho estava andando pela floresta e encontrou o lobo. Tá, o que você faria no lugar do Chapeuzinho Vermelho? Qual seria a sua reação? O que você ia fazer? O que ia acontecer, tá? O personagem agiu corretamente? O que será que acontecerá a seguir? Por quê? Então, eu estou fazendo com que o aluno reflita sobre aquilo que ele leu, aquele texto que ele leu, aquele recorte que ele leu. Posso fazer essa reflexão através de perguntas, como eu posso fazer através de debate, abrir para a sala toda. Você acha o quê? Você acha o quê? Você acha o quê? E aí eles vão debatendo entre si, tá? E aí, o que eu tenho que observar durante essa atividade? A decodificação, se essa leitura está boa, se ele está conseguindo fazer essa decodificação, se está tudo ok com esse aluno, tá? Qual que é essa velocidade de leitura? A cálculo de velocidade de leitura não necessariamente ele só está falando em voz alta. É só prestar atenção no aluno e ver quanto tempo ele demora para ler aquele trecho. E geralmente, quando ele para de ler, ele vai olhar para cima, né? Então, a gente consegue fazer esse cálculo sem expor o aluno. Aí, a fluência verbal, conforme eu vou perguntando as coisas e eles vão respondendo, eu verifico se a fluência verbal está ok, se ele consegue concatenar essas ideias dentro da cabecinha dele e consegue desenvolver uma resposta adequada àquela pergunta que você está fazendo, né? Então, tem um processo de ida e volta aqui que eu preciso analisar relacionado àquela leitura que ele fez do texto. Outra coisa que você pode avaliar é o acesso ao léxico, numeração rápida das palavras. Então, ele consegue lembrar a palavra. Então, por exemplo, casa é casa, né? Por quê? Porque às vezes ele pode fazer confusão, né? Então, se você olhar o disléxico, ele lê de uma forma diferente, pode enxergar as letras de uma forma diferente, dependendo do tipo de dislexia que ele tem. E aí ele não consegue fazer a associação. Então, é possível que ele acabou de ler um texto, você mostra a palavra casa, e ele não consiga associar casa com a casa, né? Então, eu tenho que verificar se ele consegue acessar esse léxico e se ele consegue nomear essas palavras de forma rápida. Outra coisa que você consegue verificar aqui é que durante essa leitura por etapa, você pode marcar o tempo de cada leitura. Se eu estiver atendendo, né, esse aluno numa aula de reforço, por exemplo, isso vai ficar mais fácil. Na aula, no meio da aula normal, na aula regular, eu preciso fazer isso junto com todos os outros alunos. Então, eu vou verificar, por exemplo, fazer por etapas. E aí eu vou fazendo esse aferimento dessa criança junto com todas as outras. Por quê? Porque não necessariamente só essa criança que tem dislexia tem problemas com leitura escrita. O processo de alfabetização no Brasil ainda é muito falho. Então, eu tenho um número do que a gente chama de analfabetos funcionais muito alto. Ou seja, a pessoa consegue decodificar, né, ela consegue ler um texto determinado, mas ela não consegue compreender aquilo que está escrito, não tem um processo de compreensão mais apurado daquilo que está escrito. Por isso que a gente fala alfabetização e letramento. Ela precisa tanto ser alfabetizada, decodificar, quanto compreender aquilo que está escrito. E esse processo, ele é falho, a maioria das vezes, e aí acontece que, ao longo do tempo, com esse processo de alfabetização e defasagem, isso vai passando, e isso afeta a compreensão leitora da criança, que está lá, por exemplo, lá no ensino médio, no ensino superior, eu tenho analfabetos funcionais. Se vocês olharem o censo escolar, vocês vão poder ver isso. Então, eu tenho um número grande de analfabetos funcionais, e não necessariamente eles têm problemas de dislexia, os alunos têm algum tipo de transtorno. Eles só têm dificuldade na compreensão leitora-escrita. E essa compreensão leitora-escrita, ela também dificulta as outras disciplinas. Por exemplo, história, eu tenho muito texto escrito, eu preciso compreender aquilo que eu estou lendo. Matemática, eu tenho resoluções de problemas. Se eu não entendo, não compreendo aquele problema que eu estou lendo, eu não consigo resolver. E aí esse problema não vai estar relacionado nem à matemática. O problema, na verdade, não é que o aluno não vai bem em matemática. Ele não vai bem na compreensão textual. E aí a gente tem que voltar um passo atrás. Opa, ele não está entendendo, então, o que está escrito no texto. Então, eu posso passar por esse mesmo processo que eu apresentei aqui para vocês para alunos com dislexia, eu faço para alunos que têm algum desvio de uma dificuldade de aprendizagem na leitura escrita, porque pode ser um problema de analfabetismo funcional, um problema na compreensão de texto, e isso perdura até o fim, né? Então, até o fim da vida. Isso causa alguns problemas, porque ele não pode entender nem o contexto de conversas que ele está tendo, por exemplo, com outras pessoas. Então, essa foi a atividade, eu espero que vocês tenham outras ideias relacionadas à dislexia. A gente tem outros trabalhos que podem ser feitos com a dislexia, por exemplo, dependendo do ano que o aluno está, por exemplo, posso fazer um varal de palavras, eu posso fazer com que ele decodifique essas palavras visualmente. Então, a gente tem aqueles cards que eu tenho a palavra que é utilizado bastante, que eu tenho a palavra e eu tenho a figura em cima. Eu tenho diversos outros tipos de subterfúgios, de atividades que eu posso utilizar para melhorar essa fluência na leitura, né, para que ele entenda e decodifique cada vez melhor e tenha uma leitura mais fluida.
Mas a gente tem que ter em mente também que pessoas que têm dislexia não têm cura, mas elas podem ser amenizadas com atividades feitas dentro e fora de sala de aula. E aí, lembrando que a partir do ano passado, da lei do ano passado, do final de novembro do ano passado, os alunos que possuem algum transtorno específico de aprendizagem ou TDAH têm direito a um processo de acompanhamento dentro da escola, de profissionais dentro da escola, para que facilite esse aprendizado dessa criança ou desse adolescente. Era isso que eu tinha para falar para vocês, espero que vocês tenham gostado, até a próxima. Olá, eu sou a professora Michele Rodrigues, agora a gente vai para as dicas do professor. Então, tem umas dicas para dar para vocês. Primeiramente que a gente tem uma biblioteca virtual vasta, o ideal é que vocês entrem, leiam os livros que tem lá, materiais, que a gente tem algumas indicações também que podem estar disponíveis em sites acadêmicos, como o Cielo, repositório de instituições públicas. Então, as indicações que nós fazemos aqui são materiais acessíveis a vocês que podem estar tanto dentro da biblioteca, né, essa parte aqui de leitura fundamental, então está tanto dentro da biblioteca virtual, quanto em sites que vocês conseguem ler esses artigos que estão disponíveis abertos para vocês. O protagonismo aqui é de vocês, então são vocês que têm que fazer. Eu vou agora ler esse artigo. Hoje é sábado de manhã e eu quero ler um livro. Ou eu vou ler uma parte do livro. Isso a autonomia é de vocês. A gente está aberto e a gente disponibiliza os materiais para que vocês utilizem da melhor forma possível. Então, qual que é a primeira indicação que a gente faz de leitura? O livro, chamado Transtornos e Dificuldades de Aprendizagem, Entendendo Melhor os Alunos com Necessidades Educativas Especiais, ele proporciona orientações diversificadas e essenciais para quem vive o contexto escolar e considera as necessidades educativas especiais de forma ampla. Necessidades educativas especiais, só para que vocês entendam, são os alunos que têm deficiência, superdotação ou altas habilidades e transtornos do espectro autista. Então, esses três grupos estão dentro das necessidades educativas especiais, ok? Trazendo uma análise detalhada de diversos transtornos ligados à infância e adolescência, fase na qual a educação infantil e o ensino fundamental estão relacionados, ok? Então, a gente tem um livro bem bacana que traz essa questão das necessidades educativas especiais. Quem tem transtornos específicos de aprendizagem não está no grupo de necessidades educativas especiais, mas já tem a sua lei própria que veio em novembro de 2021, juntamente com os alunos com TDAH. Lembrando que TDAH não é um transtorno específico de aprendizagem. Indicação de leitura 2. É a obra Neuropsicologia e Aprendizagem, tá? Ela apresenta estudos que discutem a alfabetização e apontam soluções necessárias para mudar a realidade da educação brasileira e suas consequências. A gente já falou numa aula anterior relacionado ao analfabetismo funcional, que é uma questão que requer muita atenção aqui no Brasil, que é a questão de eu ser alfabetizada, mas ser uma analfabeta funcional, ou seja, não consigo compreender aquilo que eu estou lendo. Então, esse livro aqui é muito bom, tá, gente? Mais algumas dicas, a gente tem o Instituto Blia, que é um instituto que disponibiliza em seu site uma variedade de livros virtuais com a temática de educação. São livros gratuitos, estão abertos, vocês podem acessar. E os assuntos vão desde transtorno de aprendizagem até o bullying, que é livros que vocês conseguem utilizar, inclusive, em sala. A gente tem o app Dom Lexia, ele é um jogo, né, Dom e as letras, ele trabalha consciência fonológica. Essa consciência fonológica é importantíssima para quem tem dislexia e desortografia, tá? E ele possui uma versão gratuita para download, então é bem bacana de vocês utilizarem com os alunos de vocês. E o app Luminosity, eu coloquei aqui porque ele é para memória. E quem tem dislexia e ortografia tem um problema relacionado à memória. Mas quem tem de ortografia, quem tem a percepção visual é a memória. Então, esse app é bem legal, é bacana pra gente também, tem uns exercícios bem bacanas ali de memória e flexibilidade cognitiva, tá? E tem a versão gratuita para download, também é muito bacana, vocês vão gostar. Essas são as referências que eu utilizei aqui no material, eu espero que vocês tenham gostado, bons estudos. Obrigada!